Boa tarde, amigos da TV 247. Começa agora o programa Léo ao Quadrado, com meu amigo Leonardo Stoppa. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Léo. Acabou que hoje, na correria, nós esquecemos de colocar o contador, hein, para o pessoal ir chegando. Então, a gente tem que enrolar por pelo menos 2 minutos antes de entrar no tema principal para o pessoal compartilhar, para a gente aumentar o alcance, para dar tempo das pessoas colarem o link aí no WhatsApp, no Twitter, no Facebook. Isso aí é a sua especialidade, Léo. Então fala aí. Começa a Não, falar. você é bom nessas coisas também. Inclusive, eu vou aqui achar a transmissão, que deu problema aqui no circuito aqui, e acabou que eu não fiz isso, mas eu já vou achar a transmissão para compartilhar na minha aba comunidade. Deixa eu achar aqui o Léo ao Quadrado. Com toda Quem quiser achar. Léo. Sabe o que é fácil achar, Léo? Quando você escreve Léo Al, aí o YouTube já completa. Quadrado hoje, olha que interessante. Então, quer dizer, o Léo ao Quadrado é Trends do YouTube. já é um clássico, né, no YouTube. Fala Léo, já aparece ao quadrado, Stoppa e tal. Ô, Léo, deixa eu dizer para você e para o pessoal qual que é o nosso tema hoje, que é o novo presidente da Petrobras. Está causando muita polêmica, né? Por quê? Porque ele defendeu em artigo recente, na greve dos caminhoneiros, a privatização da Petrobras e de todas as estatais. Ele é um crítico severo da participação do Estado na economia, né? E ele acha que o problema da greve dos caminhoneiros não tinha nada a ver com a política de preços do Pedro Parente. Ele acha que o problema é que se vendeu caminhão demais e não tinha frete para tanto caminhoneiro. Ele falou, olha, isso aí também deixa claro que a gente tem que privatizar a Petrobras, privatizar tudo que tiver pela frente. É este o novo cara que já está sendo chamado de raposa no galinheiro, Léo. Roberto Castelo Branco, o nome dele. Roberto Castelo Branco. O interessante é o seguinte, as pessoas querem criar formas de continuar alienando a sociedade brasileira. Olha que interessante. O problema dos caminhoneiros é que venderam caminhões demais. Vamos pensar sobre qual que é a máxima fundamental dessas pessoas. A máxima fundamental deles é que o mercado deve regular a economia. Se os caminhoneiros queriam comprar caminhões naquela época, é porque existia uma demanda por transporte de cargas. O que será que acabou com a demanda por transporte de cargas? Foi a Operação Lava Jato que acabou com a indústria nacional. Se você usa um esquema dentro do Brasil para acabar com a demanda, ou seja, a Rede Globo falando que tem crise e as pessoas parando de comprar e automaticamente parando de demandar, você reduz a quantidade de carga. Se você tem uma operação focada na destruição da indústria nacional, a tendência natural é que você consiga diminuir a quantidade de fretes por causa disso. Aí os caminhoneiros ficam nessa situação e vem um cara de pau falar que o problema que a gente tem no Brasil hoje é que venderam caminhões demais. Mas peraí, por que a gente não tinha esse problema antes do golpe? Por que em 2014 a gente não tinha esse problema? Por que em 2014 a atividade estava bombando? A atividade estava bombando porque a economia brasileira estava bombando. Se você destruiu a economia brasileira, automaticamente você tirou emprego, não é só dos caminhoneiros, você tirou emprego de todo mundo. Então essa questão aí de tentar justificar o problema dos caminhoneiros falando que é porque venderam caminhões demais, você está tentando minimizar a coisa, você está tentando esconder que os caminhoneiros, assim como vários brasileiros, perderam emprego por causa da crise que foi criada no Brasil para tomar o poder. Agora, usar uma crise que foi criada para tomar o poder e vender a Petrobras para vender a Petrobras, é óbvio que aconteceria, lógico que isso aconteceria. Eles criaram uma crise com a finalidade de tomar o Brasil e privatizar tudo. Então era de se esperar que o resultado dessa crise fosse privatizar. O que eu fico impressionado é com a cara de pau deles de tentarem justificar o problema de mercado no Brasil. Eles são a favor do livre mercado, eles querem justificar o problema de mercado por uma demanda do próprio mercado, que foi, naquela época, caminhoneiros procurarem mais caminhões porque tinha frete à vontade, tinha produção, tinha demanda, tinha indústria nacional, exatamente porque eles destruíram tudo, que os caminhoneiros ficaram sem o que fazer, assim como 15 milhões de brasileiros, né? Não foram só os caminhoneiros. Ô, Léo, mas a privatização da Petrobras, ela parece ser uma consequência lógica da Operação Lava Jato, como você mesmo coloca, né? Não é por acaso, né? A Lava Jato joga lama na Petrobras. A Petrobras é um antro de roubalheira, é um antro de corrupção. Aí que o povo brasileiro começa a pensar, não, já que estão me roubando na Petrobras, é melhor entregar para as petroleiras internacionais. Aí vem um cara, né, ultraliberal, da Escola de Chicago, do Instituto Millennium, do Instituto não sei mais o quê, né, que diz o seguinte, não,
A greve dos caminhoneiros prova que a gente não precisa mais ter uma empresa estatal como a Petrobras. Como se, né, imagina que fossem todas as empresas privadas, como se esse preço não estivesse sendo regulado para cima, né, que é uma coisa engraçada. Em geral, quando o preço é regulado, ele tem que ser regulado para baixo, para fomentar o mercado interno. Né? Foi uma decisão de governo que regulou o preço para cima justamente para facilitar a exploração do pré-sal. Então, o golpe não terminou, né? Houve a descoberta do pré-sal, a Dilma foi espionada, né? A Petrobras foi espionada, a Dilma foi derrubada, o Lula foi preso, né? Houve a eleição, o Bolsonaro vence e a gente chega agora a esse disparate de ter um presidente da Petrobras que prega a privatização da Petrobras. Exatamente, Léo. Olha, todos os passos que a gente está vivendo hoje foram passos que foram arquitetados, até o ódio pelo PT faz parte desse esquema de ódio contra as estatais. O que me deixa muito impressionado nesse momento não é o fato deles estarem fazendo isso, eu estou falando que eles fariam isso há mais de 3 anos, ou seja, eu sei que eles fariam isso. Digamos que antes de eu começar a fazer os meus vídeos, as mensagens que eu mandava nos grupos de WhatsApp, as postagens escritas que eu fazia no Facebook, eram exatamente isso. Tudo isso é um percurso para desencadear na venda da Petrobras. Primeiro, fazer o povo detestar a Petrobras, imaginar que a Petrobras não tem necessidade, para no último momento desencadear na venda da Petrobras. Ou seja, isso não me assusta nada. O que me deixa impressionado é a inércia da população brasileira frente ao entreguismo. Porque eu estou lutando contra isso há 3 anos. Eu ver uma situação dessa que vai prejudicar, obviamente, o Brasil, e eu vejo que vai prejudicar porque parece que eu tive aquele insight de futuro quando eu fui na Nigéria e percebi essas coisas acontecendo na Nigéria. Falei, gente, o Brasil não pode viver uma situação dessa. Agora eu vejo que o Brasil vai sim viver uma situação dessa. Eu penso, será que a população vai aceitar isso de braços abertos? E o mais desesperador, parece que vai. Parece que a população vai sim aceitar isso de braços abertos. Parece que vai, Léo. Olha, a Rose Frozen está dizendo, as privatizações precisam passar pelo Congresso. Há como barrar essa loucura? Precisa ver a correlação de forças no Congresso. Nós temos um Congresso majoritariamente de direita, majoritariamente entreguista e também, de certa maneira, intimidado lá pelo governo Bolsonaro, que colocou na Justiça o Moro e deve colocar no comando da Polícia Federal a Érica Marena, que foi quem coordenou a Operação Lava Jato. Né? Então, realmente, tudo indica que esse Congresso não vai fazer muita força. E aí tem uma novidade lá, já tem uma novidade, Léo. O próprio Bolsonaro está dizendo que a Petrobras, está na nossa manchete agora, ele está dizendo que a Petrobras pode ser parcialmente privatizada. Ele falou, nós estamos conversando sobre isso aí. Eu não sou uma pessoa inflexível, mas nós temos que, com muita responsabilidade, levar avante um plano como esse aí. Eu vi lá atrás, com bons olhos, a questão da Embraer, ou seja, a entrega da Embraer. Nós podemos conversar, tá certo? Mas entendo como uma empresa estratégica que pode ser privatizada em parte, né? Bolsonaro já abriu a porteira para a privatização da Petrobras. O que eles fazem, Léo? Eles primeiro vendem a BR Distribuidora, depois vendem as refinarias, depois vendem no sul. Daqui a pouco só sobra a exploração de petróleo. Mas como é que é uma empresa de petróleo que não tem refinaria? Uma empresa de petróleo que não tem distribuição. Aí vão chegar a conclusão, também não precisa de empresa de petróleo, vende tudo, né? Essa é a consequência final da Operação Lava Jato. É um Brasil sem Petrobras. Léo, não é um Brasil sem Petrobras, é um Brasil sem nenhuma estatal. O liberalismo foi claro e a diferença é o seguinte, há poucos anos atrás não, nesses últimos anos, a gente tem no poder um governo que veio de um golpe de Estado e por isso ele tem uma certa falta de legitimidade. Hoje a gente tem um governo que, ainda que vindo de eleições fraudadas, veio de eleições. Isso é um problema sério, porque ele tem uma certa legitimidade para fazer isso. E essa legitimidade acaba convencendo o Congresso. A colega trouxe essa questão aí de ser uma coisa que acaba tendo que passar pelo Congresso, mas vai passar facilmente.
Isso porque as pressões serão muito grandes e o brasileiro está mandando um sinal que não está nem aí para as estatais, infelizmente, o brasileiro está mandando um sinal que não está nem aí para os políticos que lutam pelos mais fracos. Eu falo em especial sobre a leitura que a gente pode fazer da prisão do Lula. O Lula preso é uma mensagem da sociedade brasileira para todos os políticos que não adianta bater de frente contra o poder. Aí eu pergunto, olha, se o Lula, o melhor presidente da história do Brasil, talvez um dos melhores presidentes do mundo, foi preso por se posicionar contra privatizações, se posicionar a favor da população, e a população não está fazendo nada, será que a gente pode esperar de outros políticos que façam a mesma coisa que o Lula? É bem difícil imaginar que a gente vai ter uma circunstância aí de uma oposição a essas loucuras. Eu não vejo possibilidade de oposição. O que eu vejo é o governo Bolsonaro, se ele não bater de frente com as elites e governar para o povo, ele vai ter que entregar tudo de uma vez. As elites estão vindo gulosas, as elites não estão vindo com parcimônia, igual as coisas estavam acontecendo durante o governo Temer, não. Me parece que em 1º de janeiro as coisas já começam a ser vendidas no governo Bolsonaro. Digamos que o governo de transição já está servindo as elites e já está deixando bem claro o que vai acontecer durante aí os primeiros 6 meses do governo Bolsonaro. Acho que vai tudo muito rápido, para não dar para o povo pensar. Vai tudo muito rápido, Léo. Até porque Temer e Bolsonaro são praticamente o mesmo projeto, né? Um já está ajudando muito o outro. Mas eu vou ler aqui o tweet, a mensagem da Fernanda dizendo o seguinte: a massa da população não tem a compreensão, gente. Eles não assistem 247, assistem Jornal Nacional e WhatsApp. Por isso, não reagem. Ô, Léo, o negócio está sendo tão avassalador, né, que acaba de chegar uma notícia aqui que o Haddad acaba de se tornar réu por corrupção e lavagem de dinheiro, né? Ou seja, não bastou perder a eleição. Agora, esse poder judiciário aí, aparelhado pela direita, está indo com tudo para cima dele, né? E a gente está destacando esta notícia. Então, é uma operação de choque, né? A direita toma o poder. Quando você tem uma denúncia contra alguém da direita, por exemplo, como a Tereza Cristina, né, que é ministra da Agricultura, ela fala, não, veja bem, não tem nada demais. O Bolsonaro fala, eu também sou réu, não estou nem aí, não vou fazer absolutamente nada, né? Eles já avançam na privatização da Petrobras e agora vem a informação de que o Haddad vira réu por corrupção e lavagem de dinheiro. É perseguição explícita, Léo. Sim, e a mensagem é bem clara, Léo. A mensagem que as elites querem mandar para os políticos hoje é: não desafiem a gente. Essa mensagem é bem clara. E o que eu vejo na esquerda é que a esquerda está tomando pancada sem se unir. Eu vejo que a esquerda deixou-se atacar desunida. A esquerda não está percebendo que as pancadas vão chegar de qualquer maneira. A esquerda não está percebendo que não há possibilidade de fazer propostas a favor do povo sem estar na linha de tiro. E por isso ela está sendo destruída. Infelizmente, a gente precisa admitir que as coisas estão cada vez mais difíceis e a esquerda não está reagindo. Uma coisa que eu percebi, uma matéria, me parece que da época, falando sobre o Bolsonaro, agora recomendando os seus youtubers. Você sabia disso, Léo? O Bolsonaro, que trabalhou durante muito tempo para crescer sua rede de comunicação alternativa, ele agora, como presidente, ele continua recomendando quem são os youtubers de direita que merecem a atenção da população brasileira. Você sabia disso? Sabia, a gente já falou sobre isso e provavelmente são pessoas que vão ser propagandistas. Todos eles vão dizer que o cara da Petrobras é maravilhoso, que tem que privatizar a Petrobras, que as ações vão subir, que tem que vender tudo, que tem que vender a Caixa, que tem que vender o Banco do Brasil. Então, provavelmente é a criação de uma máquina de propaganda paralela. Porque como é que isso funciona? Ele recomenda um youtuber. O youtuber pula de, sei lá, de 100 mil inscritos para 300 mil inscritos. Naturalmente, ele vai ter uma remuneração maior do próprio YouTube. Então, é um pagamento indireto. Agora, tem uma contrapartida, né? Este youtuber provavelmente vai ter que defender a agenda Bolsonaro como pagamento também. Exatamente. E o que me deixa um pouco revoltado, eu continuo falando isso, é que a gente não tem isso na esquerda. Então, ontem eu comentei o seguinte: como que a direita está bem mais esquerda que a própria esquerda? Foi uma brincadeira, lógico, mas essa união não está acontecendo na esquerda. Exatamente porque essa união acontece na direita,
A direita está conseguindo aniquilar a esquerda. Está muito difícil, Léo, explicar para o povo coisas como, olha, isso não te representa. Então, hoje, é muito fácil para a direita simplesmente prender os maiores líderes, né? Se você for prestar atenção, você vai ver que o Haddad só não venceu por causa do fake news, ou seja, é um grande líder de esquerda, e ele já começa agora a ser perseguido e destruído pela operação, agora a operação, sei lá como é que chama, qual que vai ser o nome dessa nova rodada de operações para destruir os representantes das pessoas mais pobres. Então, vivemos uma situação de desseleção natural, eu volto a falar, já falei isso uma vez e falo novamente. Por quê? Porque a nossa sociedade está remunerando tudo que é ruim, tudo que é bizarro, tudo que é estranho. A tendência natural é que as pessoas que ainda têm a opção de escolher em que lado ficar, a tendência é que elas escolham o lado do mal, porque o lado do mal está pagando mais. Então, é esse tipo de postura que as pessoas não estão percebendo. É esse tipo de postura que talvez as grandes lideranças de esquerda não estão percebendo. Elas estão perdendo admiração pública, elas estão perdendo comunicadores, talvez porque eles estão tentando manter, sei lá, um protagonismo ou um monopólio, não consigo entender o que é, mas aonde a esquerda está errando, o Bolsonaro está acertando muito. Inclusive, eu fiz um sátira ontem, só dar esse parênteses aqui, eu fiz um vídeo sátira a respeito do Bolsonaro, né, no meio da minha correria, estou estudando, nem liguei equipamento não, fiz com celular mesmo, eu falei, olha, vamos resolver o problema dos médicos cubanos, vamos todo mundo juntar para apoiar o mito, para ajudar o mito, vamos pedir o mito para dar cidadania brasileira para todos os médicos cubanos, revalidar o diploma e pagar o salário integral, porque assim resolve esse problema dos médicos cubanos e petralha nenhum vai poder falar nada. Aí muita gente entendeu como sátira, mas algumas pessoas estavam perguntando para mim, mas espera aí, você virou para o lado do mito? Vou discutir o seu canal. Mas no final eu ainda falo assim, olha, quer resolver o problema do médico cubano? Vamos juntar aí todo mundo que é eleitor do Bolsonaro, vamos fazer uma grande conta bancária, cada um vai dar R$10 por mês, no final de todo mês pega esse dinheiro todo e divide aí para os médicos cubanos, que aí não vai ter problema de trabalho escravo. O eleitor do Bolsonaro não me responde, não. O eleitor do Bolsonaro nessa hora rapou fora. Mas tem muita gente aí que é meu seguidor que tá achando que eu virei pro mito, mas não, tô só esclarecendo aqui. Isso é uma sátira para mostrar que o Bolsonaro não gosta dos médicos cubanos, senão ele daria a cidadania brasileira, senão ele daria a revalidação dos diplomas e fazia a inclusão dos médicos cubanos. Bolsonaro não gosta deles. Bolsonaro está enviando eles de volta para Cuba porque Bolsonaro tem uma dívida com os conselhos de medicina do Brasil. Só para fazer parênteses aqui para as pessoas entenderem esse vídeo meu. Conselhos de medicina que, como a gente tem falado, querem reduzir a oferta de profissionais da medicina para aumentar o preço do serviço. Ô, Léo, mas você não vai virar a chave do seu canal, da sua comunicação, dos seus programas aqui, para ser eventualmente recomendado pelo Bolsonaro. Não corremos esse risco, né, Léo? Não. Não existe a mínima possibilidade de eu ser recomendado pelo Bolsonaro, mas eu já encomendei um pouco de Nutella e já encomendei a piscina. Vou começar a gravar a piscina de Nutella aqui no meu programa. Mas fazer o trabalho do Bolsonaro, não. Tá bom, Léo, você não precisa disso, mas vamos em frente. Vamos continuando com a pauta do dia aqui, olha. A gente vai voltar a falar ainda, porque vai ter mais novidades sobre esse tema da Petrobras, mas a questão da Operação Lava Jato, né? O Moro já convocou para a equipe de transição duas pessoas que foram muito próximas a ele. A Érica Marena, que é delegada da Polícia Federal, que começou a Lava Jato com ele, né? Já está na equipe de transição em Brasília, e também um delegado chamado Rosalvo, que era o superintendente lá do Paraná. Os dois estavam com ele já em Brasília e já estão traçando planos para esse super ministério da Justiça. O que significa, Léo, que agora a Lava Jato, que era uma operação muito poderosa, mas conduzida pela vara lá de Curitiba, agora está dentro do governo federal, objetivamente, né? Tudo indica que a Érica Marina pode ter uma posição de destaque no Ministério da Justiça, assim como esse delegado Rosalvo. Não sei quem vai ser o superintendente da Polícia Federal, mas os dois serão realmente peças fundamentais na equipe do Moro. E, Léo, veja como que é importante nesse momento a consciência da esquerda que sem união e sem comunicação a gente não consegue reverter esse quadro, que é um quadro de extermínio
da esquerda. Interessante que o primeiro vídeo que eu fiz a respeito disso chama-se Fim da Esquerda. Eu já falava exatamente isso. A esquerda desunida está deixando seus maiores líderes serem perseguidos e não está reagindo. Hoje a reação está ainda mais difícil, porque hoje nós temos o Bolsonaro eleito. Precisamos concordar que ele foi eleito. Qual que é a real situação? Se a esquerda não reagir agora, não fizer uma estrutura para comunicar com a população agora sobre a verdade por detrás da Lava Jato e por que existe essa Operação Lava Jato, a esquerda está fadada à morte. Isso é natural. Por quê? Vamos imaginar a real conjuntura brasileira. O poder judiciário perseguia o PT, porque o poder judiciário tinha esse pacto com as elites. Agora as elites não têm só o poder judiciário, agora as elites têm o poder judiciário e o poder executivo e grande parte do poder legislativo. E as elites estão dispostas a matar a população de fome sem dó nem piedade, a população mais pobre. Qual que é a expectativa que se tem para os próximos anos de governo Bolsonaro? Uma revolta muito grande com as políticas do Bolsonaro que vão empobrecer as camadas mais pobres. Essa expectativa é de que essas camadas mais pobres comecem a clamar pelas lideranças de esquerda. O que é a tendência natural do governo Bolsonaro-Moro nesse momento? Eliminar as lideranças de esquerda para que a população não tenha para onde correr quando a fome apertar. Se o PT não souber comunicar isso agora, se a esquerda não souber fazer uma linha de comunicação para levar esse tipo de informação para a população agora, depois vai ser muito tarde. É a mesma coisa. O que adiantou tanta luta se na hora que o Lula precisava falar com a população ele estava preso? Estava procurando o microfone aqui, Léo. Com certeza. Mas, enfim, você acha que... Como é que você acha que vai ser a atuação dessa força-tarefa que vai para dentro do governo? Você acha que vai ser uma força-tarefa voltada para o crime de maneira geral ou voltada só para a esquerda, partidos de esquerda, lideranças políticas do campo progressista? Olha, Léo, é só a gente lembrar qual que era a força-tarefa anterior, totalmente voltada, não necessariamente à esquerda, à prisão de qualquer político que queira reverter renda para as pessoas mais pobres. É aí que as pessoas precisam entender. Aquele governante, aquele político que está lutando para que parte do orçamento público seja investido na mão de obra dos médicos, na mão de obra dos professores, ou seja, nas pessoas mais pobres, né, indiretamente, esses políticos vão ser perseguidos pela Lava Jato. Não trata-se aí de uma operação de luta contra a corrupção, mas uma luta contra a representação dos mais pobres e uma luta contra a distribuição de renda. Simples assim. Ô, Léo, deixa eu trazer uma ideia nova que foi lançada pelo Cláudio Abreu no Giro das 11. Fez muito sucesso, as pessoas debateram muito sobre isso. Né? É do Cláudio Abreu, que é membro do canal, e ele está propondo um boicote ao consumo, né? Como um protesto pacífico em relação ao que está se colocando no Brasil. É quase que uma atitude de vida minimalista, né, diante, enfim, do consumismo de maneira geral. Como é que você vê esse tipo de ação política, né, que passa por decisões individuais? Né? Não vou consumir porque dessa maneira, né, não contribuo para essa gestão, vamos dizer assim. Olha, Léo, o grande problema de qualquer tipo de protesto técnico é que a gente precisa admitir que o brasileiro está alienado. O mais difícil para a gente está sendo admitir que nós somos poucos. Isso é o maior obstáculo que a gente tem. Porque como a gente consegue ver o golpe acontecendo, a gente imagina, o golpe é tão claro que qualquer um consegue ver. Não. O povo não está percebendo o que está acontecendo, isso me desespera. O povo não consegue ver o golpe desenhado, o povo não consegue ver o porquê das coisas estarem acontecendo dessa forma. E é exatamente porque o povo não consegue ver que eu acho que protestos não vão prosperar. E a gente tem uma realidade em que se antes de fazer qualquer protesto, qualquer movimentação, qualquer tipo de parada, se a gente não conseguir ganhar a população brasileira para o lado do Brasil, qualquer tipo de movimentação vai ser ou reprimida, ou frustrada, ou humilhada. Eram as movimentações dispersas de esquerda que, no final das contas, viravam chacota. Então, eu acho que, nesse momento, o mais importante é conscientizar a massa do que está acontecendo no Brasil. Sem conscientizar a massa, não adianta você chegar e tentar enfrentar um Bolsonaro que se elegeu com 55% dos votos válidos no segundo turno, tentar bater de frente com ele, fazendo um protesto de 5 mil pessoas. Não dá. É incompatível.
né? Obviamente funcionaria se fosse contra o PT, porque a Globo ia amplificar a coisa. Mas numa situação em que o poder financeiro venceu nas urnas, você só destrói a vitória do poder financeiro através da consciência política e da revolução. Hoje não se trata mais de protesto público. Protesto público é numa situação democrática. Nessa atual conjuntura em que você não pode esperar que os protestos sejam recebidos democraticamente, eles vão ser recebidos como terrorismo. Você não pode esperar que os processos judiciais tenham aí contraditório, ampla defesa, o devido processo legal. Não. Os processos judiciais são manipulados para perseguir os mais pobres e beneficiar os mais ricos. Nessa situação, não adianta a gente sonhar que a gente vai resolver as coisas com protestos, manifestações, sem ganhar grande parte da população brasileira, porque contra golpe não é protesto, contra golpe é revolução. Isso aqui é o mais importante nesse momento. Fernando está dizendo, Léo, é importante que todas as esquerdas entendam que o PT é a bola da vez porque é mais forte, né? Mas todos que tiverem protagonismo serão perseguidos. E aí isso me dá a oportunidade de entrar num tema novo, que foi a entrevista do Cid Gomes. O Cid deu uma entrevista hoje ao Estado de São Paulo e mais uma vez defendeu a criação de uma frente, né, sem a participação do PT. Ele acha que a frente de oposição ao Bolsonaro pode até ter partidos de direita, falou do PRB, né, falou da Rede, falou de outros partidos, mas o PT não. Falou, o PT pode até vir, desde que o PT aprenda que não deve se fazer uma oposição intransigente, né? Então eles querem fazer uma oposição programática. Ou seja, o Ciro e o Cid continuam naquele modelo de tentar isolar o PT no Congresso Nacional. Sim, Léo, o que aconteceu com eles é um ódio profundo do PT, né? Parece que o Ciro, com o negócio do PT ter, de certa forma, chegado ao segundo turno no lugar dele, parece que ele desenvolveu um ódio muito grande do PT, e esse ódio do PT virou um desejo de retaliação, um desejo de destruição de todo o partido. Assim, eu não vou entrar no mérito, afinal de contas, a gente aqui de baixo não sabe o que acontece lá em cima. Algumas pessoas imaginam que era a vez do PT ter apoiado o Ciro, outras pessoas imaginam que, porque o PT era um partido maior, seria mais conveniente que o Ciro apoiasse o PT. A grande realidade é que a falta de união dos dois levou o Brasil a ser governado pelo Bolsonaro. Para o Ciro, é perfeitamente cabível, né, e interessante o Bolsonaro ter sido eleito. Agora ele tem esse trunfo de falar que o PT elegeu o Bolsonaro, e ele tem o Bolsonaro para criticar durante 4 anos. O detalhe é o seguinte, será que o Ciro vai conseguir os votos dos eleitores do PT? Esse é o ponto mais importante, porque os eleitores do PT desenvolveram aí um certo ranço, um certo rancor pelo Ciro. Então, talvez a medida dele não tenha sido estratégica, apesar de que eu consiga compreender muito bem. Ele não quis se aliar ao PT, não quis se unir ao PT, ele quer ser agora uma nova esquerda sem PT, uma nova oposição sem PT e uma esquerda nem tão esquerda, uma esquerda mais centro. Não sei se vai dar certo, o Brasil está muito imprevisível, eu jamais imaginaria que a gente chegaria ao ponto de ter a mamadeira de piroca decidindo eleições no Brasil. Kit gay decidindo eleições no Brasil. Eu jamais imaginaria, e agora eu peço desculpas a quem ficar ofendido, mas eu jamais imaginaria que o PT seria tão ignorante a ponto de ignorar por todo esse tempo os sinais de que o kit gay venceria as eleições. Então tá tudo muito imprevisível. São coisas tão óbvias que você jamais acreditaria que elas seriam ignoradas. Hoje, o que eu consigo perceber é o seguinte, o PT não mudou. E quando eu falo não mudou, eu não estou falando da crítica imbecil que querem fazer, a crítica destrutiva, que eu acho que a gente não tem que entrar em crítica destrutiva. A gente não tem que chegar e falar assim, olha, Léo, você é um bom patrão, mas aí eu vou ficar remoendo toda a crítica destrutiva que eu falei com você ontem. Não precisa disso. Mas se a gente convencionar que para as coisas melhorarem, a gente precisa fazer determinada coisa, e não fazer, ou até se ficar claro que você deve fazer determinadas coisas para melhorar, e ficar claro que você não está fazendo e não vai fazer, é normal que as pessoas duvidem que as coisas venham a melhorar. Eu não vejo o PT fazer uma integração, principalmente uma integração no sentido da orientação, e vamos lembrar, o PT caiu durante o governo Dilma por falta de comunicação. Chegou ao ponto do MBL conseguir criar e pintar uma imagem de uma presidenta da República que foi ministra de Minas e Energia, foi ministra da Casa Civil, uma pessoa do currículo da Dilma no Brasil ficou
estereotipada como burra. Então, nesse ponto, eu falo, como que o PT não fez um confronto de comunicação no momento em que era tão importante? Como que ele não percebeu, desde 2013, quando o Aécio Neves fez um exército de comunicação, até o momento em que ele perdeu do Bolsonaro nas urnas, agora em 2018, de 2013 até 2018, o PT não percebeu a importância de fazer um exército de comunicação de esquerda. Será que ele vai fazer isso? Porque depois da derrota eu não vi nenhum movimento do PT no sentido de levantar aí uma equipe de comunicação, de levantar uma forma de se aproximar do público, levar a verdade para o público. O que adianta a gente saber que é golpe? O que adianta a gente saber que o motivo é a Petrobras? O que adianta a gente saber que o motivo é o Brasil voltar a ser colônia, se a gente não tem condição de levar isso para as pessoas? Então eu não estou vendo muita possibilidade da esquerda se levantar. Precisamos admitir, o PT é o maior partido de esquerda do Brasil. Mas ele está batendo a cabeça de uma forma tão estranha nesse ponto aí relacionado à comunicação com o próprio público, que eu não duvido que o Ciro Gomes consiga levantar o público e comunicar com esse público e trazer o público para o lado dele. Por quê? O Ciro, pelo menos, está fazendo uma estrutura de comunicação. O PT não. Então, tudo isso... Ô, Léo, aproveitando que a gente já está com a maior parte do público aqui na transmissão agora, vamos voltar ao tema do dia, que é a Petrobras, né? Então teve essa declaração do Bolsonaro dizendo que a Petrobras pode ser privatizada em parte. O novo presidente, que é o Roberto Castelo Branco, é um dos temas mais comentados no Twitter, né? E muitos políticos assustados com o fato de ele ser um defensor da privatização da Petrobras. Uma pergunta recorrente que volta e meia aparece aqui é sobre os militares. As pessoas perguntam: onde estão os militares nacionalistas? Onde estão os militares que não dão um freio a esse projeto de entrega total e absoluta do patrimônio nacional, Léo? Existem os militares nacionalistas ou não? Léo, o que mais me preocupa nesse momento a respeito de existirem ou não militares nacionalistas é até que ponto que o egoísmo dos militares se tornou maior do que o nacionalismo, porque é complicado ser nacionalista hoje em dia. Eu falo isso porque imagine o que é a cabeça de uma pessoa que é extremamente nacionalista, extremamente contra o entreguismo, ver uma sociedade dessa como essa sociedade que a gente tem hoje, eleger o entreguista por causa da mamadeira de piroca. Eu, sinceramente, eu não sei se os militares deixaram de ser nacionalistas por egoísmo ou deixaram de ser nacionalistas por estarem em um ambiente onde é impossível que o nacionalismo se desenvolva. Porque, veja bem, num país onde um presidente é eleito por causa de um kit gay e de uma mamadeira de piroca, a gente não sabe se adianta para os militares serem nacionalistas. É possível que um general tente aí brigar contra isso e que o general caia por ser nacionalista. Veja bem, o símbolo do nacionalismo nacional, o símbolo, inclusive eu imaginava ser uma instituição incorruptível, porque quando eu comecei a estudar relações internacionais, antes de fazer o bacharelado em relações internacionais, eu comecei a estudar por conta própria, e eu estudei em material de uma pessoa que é do Itamaraty, que é o Eduardo Lucas de Vasconcelos Cruz, e ele falava que durante o governo militar, a única instituição, né, durante o governo militar, depois do primeiro golpe, quando o governo militar se tornou nacionalista, a única instituição do Brasil que os militares confiavam era no Itamaraty. Aí você imagina só, no Brasil que tem pobre de direita, no Brasil que tem pessoas de dentro do Itamaraty que são a favor de outros países, e são essas pessoas as escolhidas para o governo Bolsonaro, há de se esperar que um militar seja nacionalista, sendo que se o militar for nacionalista é perigoso ele cair, né? Hoje, o governo brasileiro, o presidente, vai lá dentro do Itamaraty, que é a instituição que seria a instituição mais nacionalista do Brasil, e consegue pescar um cara não nacionalista lá dentro. Será que existe a possibilidade de um militar nacionalista conseguir se manifestar no atual Brasil que a gente tem hoje, no Brasil em que 55% do segundo turno foi mamadeira de piroca? Ô, Léo, difícil, né? Já que você tocou no Itamaraty, você entra num outro tema importante do dia, que é a declaração do chanceler, esse chanceler que causa também uma certa perplexidade no mundo, né? O Ernesto Araújo, em que ele fala que vai ir atrás das falcatruas da política externa ativa e altiva, ou seja, a política externa
do Celso Amorim. Né? Ao que tudo indica, ele vai fazer uma política externa ali de retaliação, de caça às bruxas, o que mostra que ele não tem proposta, não tem ideia, vai ficar ali vasculhando o passado. O Celso Amorim, volta e meia, a gente repete aqui, já foi apontado como o melhor chanceler do mundo por especialistas internacionais. Esse chanceler brasileiro tem sido alvo de piada pelas publicações especializadas, porque é um cara que fala que o Donald Trump pode ser um redentor do Ocidente. Parece que o trabalho dele lá vai ser perseguir o Celso Amorim, Léo. Léo, abre o áudio. Léo, o trabalho de todo o governo Bolsonaro é criticar o governo anterior. Não é só o do chanceler. Se você prestar atenção, o Bolsonaro até hoje nunca fez uma proposta que não fosse baseada na crítica do governo anterior. Tanto é que o Brasil perdeu os médicos cubanos exatamente porque grande parte da campanha do Bolsonaro, que foi toda baseada em críticas, falar mal disso, falar mal daquilo, foi criticar o programa Mais Médicos. Então, não há de se esperar muita coisa. Esse cara não tem nem noção do que ele deve fazer como chanceler. Ele não tem proposta. Quando você não tem propostas, você pode simplesmente prometer destruir o que existia antes. Como que você vai resolver o problema? Eu vou acabar com aquilo que o cara fez, que aquilo é problemático. Mas você não pretende fazer nada de novo, tipo, não. Eu vou correr atrás do que o outro fez de errado. Isso é o governo Bolsonaro. A gente não pode esperar coisa diferente disso. Por quê? Porque a intenção do governo Bolsonaro não é governar, é só entregar. Nesse período de entrega, para produzir material publicitário, ele vai fazer esse período aí, igual você falou, de caça às bruxas, vai ficar procurando coisas para ficar remoendo histórias, igual essa palhaçada do Bolsonaro e palhaçada de eleitores do Bolsonaro de ficarem insistindo na caixa preta do BNDES. Por que ficar insistindo na caixa preta do BNDES? Porque é um sensacionalismo, é um João Kleber na presidência da República. Agora eu vou descobrir as falcatruas do governo anterior. Agora eu vou mostrar para vocês o que o governo anterior roubou. Agora eu vou mostrar para vocês a caixa preta do BNDES. Peraí, mas tem 4 anos já estamos no final de 4 anos, você não fez nada, você só ficou mostrando as coisas erradas do governo anterior. Você não vai fazer nada, não? Não, para quê? Se eu posso ficar aqui todo esse tempo só falando mal do governo anterior e dá certo. O grande problema é esse, dá certo. Né? Só criticando, beleza, você me contrata para eu ir resolver um problema na sua casa. Eu sou eletricista. Você me contrata para eu resolver um problema na sua casa. As luzes estão piscando, está dando tudo errado. No lugar de eu chegar lá e colocar a eletricidade da sua casa funcionando e acabar com os problemas, eu vou falar, olha, seu eletricista usou fio errado, ele fez essa emenda errada, eu vou ficar 1 semana na sua casa só fazendo laudos dos erros do eletricista anterior. Pô, mas o que você quer é que resolve o problema e te entrega a sua casa funcionando. O que a gente quer é que resolva o problema, entregue o Brasil nos trilhos, produzindo, gerando empregos, bombando na economia internacional. Não, fazer isso não. Isso é o que nós aqui, desse pequeno mundo da comunicação progressista que é, o que o eleitor do Bolsonaro, lembro, o cara do kit gay, o cara da mamadeira de piroca, o que eles querem é o caça às bruxas, entendeu? O populismo do Bolsonaro é mantido por esse período de caça às bruxas. Caixa preta do BNDES, agora vamos procurar aí o que aconteceu na política externa brasileira durante o governo do PT e vamos desmascarar. Vão ser anos disso como pano de fundo para vender tudo que a gente tem. Então, você está entrega o eleitor do Bolsonaro como sendo o pitoresco do governo. Veja, acabamos de descobrir que a JBS conseguiu tantos milhões do BNDES. Descobriu nada, tá lá no portal Transparência. A caixa preta do BNDES é uma coisa tão difícil, é tão difícil desvendar que basta qualquer cidadão brasileiro entrar no portal Transparência lá e pedir, porque a informação é pública. Não, mas o eleitor do Bolsonaro prefere acreditar que existe uma caixa preta do BNDES. E aí o Bolsonaro vai fazendo toda essa ladainha de caixa preta do BNDES, agora isso, e lá por trás dessas historinhas, onde os olhos daqueles que enxergam a mamadeira de piroca e o kit gay não conseguem enxergar, né? Ou eles não têm lá a espada justiceira, me deu a visão, a lei no alcance, onde eles não conseguem perceber lá nos submundos da política, estão vendendo Petrobras, Eletrobras, vão vender absolutamente tudo. Não, mas não tem problema vender, o que importa é que acabamos com a possibilidade da gente ter nas escolas a mamadeira de piroca e o kit gay. E tem mais,
Vamos desvendar a caixa preta do BNDES e agora vamos saber sobre o que aconteceu com a política externa brasileira. Ô, Léo, a Lívia Oliveira está dizendo, por mais que haja gente no Itamaraty contra a nomeação desse chanceler, existe um item que não devemos nos iludir. A maioria é da elite brasileira. E a elite defende a sua classe, né? Enfim, tem essa questão que ela coloca. Bom, a Lígia também está dizendo que é muito fácil acessar a cartilha verde do BNDES, que tem lá os dados com transparência. Ô, Léo, como é que essas pessoas estão conseguindo fazer um projeto tão antinacional e tão integrista com juras de amor à bandeira nacional? Isso que me parece mais louco, né? Porque nunca houve um governo tão entreguista na história do Brasil. Ao mesmo tempo, eles se dizem os mais patriotas de todos os tempos, né? Basta dizer que a bandeira não será vermelha, né, para entregar tudo de bandeja. Exatamente, Léo. É uma coisa que, digamos que grandes líderes, não estou falando grandes líderes no sentido de líderes éticos, mas líderes que conseguem liderar muita gente, eles aprenderam que você não precisa falar a verdade, até porque a verdade é uma coisa desagradável. Você precisa falar uma mentira de uma forma incisiva para que as pessoas consigam perceber dentro da sua mentira aquilo que elas querem. Algumas pessoas conseguem perceber que é mentira, mas elas pensam, esse cara é um mentiroso tão bom que eu gostaria de ser tão bom quanto ele, eu gosto disso. Para você ter uma ideia, Léo, no Brasil temos várias seitas satânicas que se vendem como igrejas evangélicas. Isso dá certo. Por quê? Porque eles repetem que ali estão procurando o Senhor em nome de Jesus e tal, e o cardume de fiéis continua seguindo, e nunca esse cardume de fiéis procura ver se existe uma compatibilidade entre cristianismo e essas igrejas que se dizem cristãs. No governo do Bolsonaro é a mesma coisa, eles aprenderam e olha, eles vêm exatamente desse mesmo esquema de doutrinação. Eles aprenderam que você não precisa ser coerente com aquilo que você fala, sabe por quê? Porque as pessoas não têm noção daquilo que você está falando. Se eu falar com você que eu vou fazer um ajuste na rebimboca da parafuseta e esse ajuste vai causar um determinado resultado lá, para você tanto faz. Você vai bater palma se eu falar isso com uma forma muito incisiva. Olha, ele falou com tanta firmeza que isso vai resolver o problema. Léo, olha, sabe esse problema aí que de vez em quando o som do seu microfone fica com eco? Vou resolver isso para você, eu vou fazer um ajuste no nível da rebimboca da parafuseta e a qualidade do microfone seu vai ficar perfeito, vai ficar igual aqueles estúdios lá dos Estados Unidos, onde os cantores famosos gravam. Você não sabe o que é rebimboca da parafuseta, você não sabe nada disso, você só sabe que vai ficar bom. O que acontece com o eleitorado do Bolsonaro, lembrando, o eleitorado da mamadeira de piroca e do kit gay. Esse eleitorado não entende absolutamente nada de política, nada de economia, nada de nada. Então, toda vez que esse eleitorado recebe uma proposta de uma forma muito firme e incisiva, eles acreditam que é uma coisa interessante. Por exemplo, olha, nós vamos melhorar o Brasil. Nós vamos acabar com essa porcaria de universidade federal que só atrapalha o Brasil. E tem mais. Para que indústria nacional? Nós somos o país com a maior capacidade de produção agrícola do mundo. Indústria para quê? Indústria polui. Vamos acabar com a indústria dentro do Brasil. E olha, vamos acabar com a corrupção que existe na exploração de água no Brasil. As empresas públicas têm corruptos que ficam desviando água. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos privatizar a nossa água. Fala rindo. Olha que beleza. Vamos acabar com a corrupção na água. Nós vamos privatizar a água. E esse maldito pré-sal que encontraram aí para causar corrupção, vamos privatizar. Vamos privatizar barato para ficar livre disso. O negócio é a firmeza, Léo. Falou com firmeza. O cara é o eleitor do Bolsonaro que vota no kit gay na mamadeira de piroca, ele aceita de braços abertos e fica convicto que é a melhor opção. Olha, vou acabar com esse problema seu, essa tremedeira que você tem, eu vou te dar estricnina, o cara, beleza. Infelizmente é assim que tem funcionado na política brasileira. Ô, Léo, enquanto você fala, eu já estou passando aqui para o pessoal a nossa próxima manchete. O novo presidente da Petrobras, esse futuro presidente, né, esse Roberto Castelo Branco, acaba de anunciar em entrevista ao jornal Estado de São Paulo a privatização da BR Distribuidora, né? A Petrobras vai ser uma das únicas empresas de petróleo do mundo que não vai ter como distribuir os seus produtos. Então ela vai privatizar e vai vender em posto. Você não vai ter mais. Quando você chegar num posto BR,
saiba que não é mais um posto da Petrobras. Aquele posto BR vai poder vender gasolina da Shell, da Ipiranga, da Esso, de qualquer empresa, porque ele acha que a Petrobras tem que se focar só no que ela tiver competência para fazer. Né? A competência da Petrobras não é vender gasolina nem passar credibilidade. A competência da Petrobras é furar petróleo. Então ela só vai furar, só vai explorar. Evidente, Léo, que eles estão preparando o terreno para privatizar tudo. Começa privatizando a BR Distribuidora, depois privatiza as refinarias. Daqui a pouco privatizou tudo, não tem mais necessidade de Petrobras. Né? Então, é assim, olha, é pouco a pouco. Então, acaba de chegar aqui a entrevista, né? Vou ler um trecho para você. A Petrobras desenvolve atividades que não são naturais e não atraem retorno. O melhor exemplo disso é a distribuição de combustíveis. A estatal ainda é dona da BR Distribuidora. Ele fala, a BR é uma cadeia de lojas, no fim das contas. A competência da Petrobras é na exploração e produção de petróleo. Vai ser complicado, viu, Léo? Áudio, Léo. Áudio, você está sem áudio. O que eu acho mais interessante não é eles fazerem isso. Eles fazem isso, obviamente, que eles terão muito lucro com isso. Eu acho interessante o eleitor do kit gay da mamadeira de piroca achar que é interessante vender a Petrobras porque a Petrobras não dá lucro, mas mesmo assim ele acredita que alguma pessoa vai comprar mesmo sem dar lucro. É mais ou menos assim. O investidor é uma pessoa de coração tão bom que ele vai comprar uma determinada atividade estatal mesmo que ela não dê lucro. É isso que eu fico tentando imaginar, como que essas coisas, né, acontecem na cabeça do cara da mamadeira de piroca. E é importante lembrar que no campo da distribuição, a BR ela tem uma função muito importante, que até ela pode ser utilizada, inclusive, pelo governo, para tentar quebrar a possibilidade de oligopólio na distribuição. Imagina o seguinte, imagine que hoje as distribuidoras privadas tentem fazer qualquer tipo de pirraça com a população brasileira e aumentar o preço da distribuição. A BR pode simplesmente contra-atacar distribuindo o combustível mais barato para com isso forçar as demais. É a mesma lógica, da mesma forma que os bancos públicos podem forçar uma baixa da taxa de juros no momento em que os bancos privados querem super aproveitar da população, uma distribuidora de petróleo, uma distribuidora de derivados no Brasil, sendo do povo brasileiro, pode ser utilizada para forçar a quebra de um oligopólio. Imagina aí que a Shell, a Esso, essas distribuidoras privadas decidam que vão dobrar o preço da parte que fica para a distribuidora. A BR pode quebrar isso exatamente oferecendo esse combustível por um preço mais baixo. No momento que o Brasil perde isso, ele perde o poder da regulação. Ele falou também uma outra coisa muito interessante. Ele falou o seguinte, que não faz sentido a Petrobras ter o monopólio do refino no Brasil. Né? A Petrobras tem 98% do refino, então é praticamente um monopólio. Toda empresa privada busca o monopólio. É o que faz, por exemplo, a Microsoft. Aí vem os organismos antitruste que quebram o monopólio e defendem, por exemplo, a divisão entre concorrentes. A Petrobras é a primeira empresa que eu vejo no mundo defendendo mais competidores contra ela. E o Roberto Castelo Branco está dizendo que a competição vai ser um antídoto contra a corrupção. Então a Petrobras quer ceder as suas refinarias, aí ela vai competir com a Shell, com a Exxon, com a Chevron, e assim não haverá corrupção, segundo ele, segundo a teoria que ele acaba de desenvolver. Né? É complicado, Léo. As pessoas tentam construir argumentos aí para justificar o que sempre quiseram fazer, que é a privatização da Petrobras, que é a razão de ser do golpe de Estado que começou em 2013, derrubou a Dilma em 2016 e vai avançando sucessivamente. Exatamente, Léo. E olha, o que eu falo nesse momento agora é praticamente impossível frear isso. Isso vai acontecer, porque quase aconteceu durante o governo Temer, mas vamos admitir, o governo Temer é um governo que veio de um golpe de Estado, 3% de aprovação social. O governo Bolsonaro ele começa com, obviamente, já se a gente fizesse pesquisas hoje, ele obviamente não teria mais o apoio que ele tinha durante as eleições, principalmente depois que ele apareceu do lado do Temer, né, e agora estou torcendo para que ele tire o Cunha da cadeia e coloque em algum ministério, mas enfim, a gente precisa admitir que ele foi eleito, e ele vai fazer isso. Então, é a hora. Eu não vou usar aquela frase, eu já fui muito bem advertido, tá, gente? Não vou usar mais aquela frase, porque aquela frase, eu nem sabia disso, ela remete à aceitação do estupro. Mas eu vou usar a frase que é melhor já ir se acostumando.
não tem outro jeito. Tá sem som, Léo. A menos que você esteja realmente querendo treinar o telespectador para momentos sem som, para eles conseguirem aí fazer leitura labial. Leitura labial. Não, eu estava tentando buscar outras declarações dele aqui na entrevista, né? Então é isso, dizendo que a Petrobras só vai fazer aquilo que ela for competente, não vai fazer tudo sozinha, a competição é o melhor remédio contra a corrupção. Diz que o Pedro Parente fez um ótimo trabalho de compliance, de redução de custos, né? Fala que o trabalho tem que ser permanente, diz que a Petrobras é uma empresa de commodities, seu principal papel é ter custo baixo, que é exatamente assim que também deve ser a mineração, comparou a Petrobras a uma mineradora, né? E é isso, Léo, é isso, a gente tem esse cara agora na Petrobras, pronto para privatizá-la, né? O projeto Paulo Guedes avança, entrega total de todas as riquezas nacionais, Léo. Sim, Léo, e nesse momento eu falo em especial para o pobre de direita. Eu acho que muitas pessoas agora já estão entendendo o significado de ser pobre de direita. Eu falo em especial sobre o que há de se esperar de tudo isso que vai acontecer agora. Primeiro, fale comigo. Pergunta que faz o Marcelo, né? Ele pergunta qual será a estatal estrangeira que vai comprar a Petrobras. Boa. Agora tem muitas estatais, né, que exploram o petróleo. Boa. Qual será a estatal estrangeira que vai comprar a estatal brasileira, porque não pode ter estatal porque é ineficiente? Muito boa. E eu só queria chamar a atenção agora do pobre de direita, que não percebeu muito bem como ele perde com isso, principalmente porque nas últimas semanas o pobre de direita está entendendo o sentido de ser pobre, e o sentido de ser pobre de direita, que a gente pode esperar nesse momento, é a tendência natural de aumento de preço dos combustíveis. Isso porque não pensem vocês que com um oligopólio formado, ou seja, um pequeno grupo de distribuidoras, elas vão querer concorrer entre si. Não tem idiota no mundo, não. Obviamente, se fossem 500 distribuidoras, a gente podia até imaginar essa possibilidade de concorrência, mas agora, sem o Estado brasileiro com uma distribuidora para forçar a distribuição mais barata, a tendência nacional é que exista um conluio entre as distribuidoras para que elas consigam aumentar o lucro. E uma coisa que não vai perturbar de forma alguma as elites, e eu deixo bem claro por quê. Não imaginem vocês que o preço alto dos combustíveis vai fazer qualquer tipo de problema dentro do Brasil hoje, amplamente controlado pelas elites. Isso porque, para as elites, é até interessante aumentar o preço dos combustíveis para garantir ruas vazias. Por incrível que pareça. Não pensem vocês que uma pessoa rica, uma pessoa representada pelo governo Bolsonaro, vai se incomodar com a gasolina dobrando de preço. Não, quem vai se incomodar é você, porque às vezes o tanto que você gasta de gasolina representa 30% do seu salário. Para os controladores do Brasil hoje, para as pessoas que estão realmente, digamos que representadas pelo Bolsonaro, se a gasolina dobrar o preço, talvez elas gastem aí 0,5% do salário mensal delas, da renda mensal, com combustíveis, porém elas têm a garantia de ruas vazias, estradas vazias, e a gente vai, aos poucos, retirando o Brasil dos trabalhadores e entregando para os especuladores. Lembrando que a gente é melhor já ir se acostumando. Nesse fim de semana, 300 mil pessoas foram às ruas na França para protestar contra o aumento dos combustíveis. A popularidade do Macron nunca foi tão baixa, mas a gente está assistindo aqui, antes mesmo da posse do Bolsonaro, a privatização da Petrobras, né, que é consequência lógica da Operação Lava Jato. Né? Todo esse discurso de luta contra a corrupção, no fundo, servia para encobrir um grande projeto que era entregar a Petrobras para controladores internacionais. Léo? Voltei, Léo, porque às vezes para chegar lá no microfone demora um pouco. Exatamente. E eu lembro triste, né, de quando eu comecei a falar sobre isso, as pessoas me chamavam de um grande idiota, que a Petrobras não vale nada porque está quebrado, e o petróleo é um produto cuja era já teria passado. E nesse momento fica bem claro o porquê de tudo. O mais difícil, e eu falo... Oi? Todos esses caras estão andando em carro elétrico, né, Léo? Todos esses caras que te chamavam de idiota.
Pois é isso que eu não consigo entender. E não pense você que eram perfeitos idiotas sem estudo, eram perfeitos idiotas estudados, porque era um grupo de pós-graduação em engenharia de geração, transmissão e distribuição de energia. Vou repetir, olha que coisa estranha. Quem me chacotava nessa época era um grupo de engenheiros eletricistas que estavam fazendo pós-graduação em geração, transmissão e distribuição de energia. É até contraditório imaginar que pessoas especialistas em energia são tão imbecis quando o assunto é energia. E é lógico, abrindo parênteses aqui, não são todos, né? Isso porque, dentre os colegas, tem um colega muito, mas muito gente boa mesmo, que inclusive trabalha na Petrobras, do lado do Espírito Santo. Ou seja, não são todos, mas tinham muitos imbecis. Tinha uma baiana que era... Eu ficava pensando, gente, que coisa tão imbecil. Dentro de um grupo de engenharia, no início da perseguição contra a ex-presidenta Dilma, tinha uma baiana desesperada fazendo campanha anti-PT. Eu ficava pensando, uma engenheira, digamos que foi exatamente as políticas do PT que fizeram a engenharia prosperar no Brasil, uma engenheira lutando contra a Dilma. É uma coisa que eu senti, eu entendi o verdadeiro sentido daquela palavra quando tinha um colega meu que falava, nossa, isso dá até asco. Na hora que eu vi aquelas manifestações de imbecilidade, de engenheiros reclamando do fundo de garantia, eu pensando, gente, mas o dinheiro do engenheiro vem do fundo de garantia. Isso dava até asco. Mas hoje as coisas começam a ficar claras, até porque engenheiro não é rico. Engenheiro é pobre de direita. Engenheiro dono da Odebrecht pode ser rico, mas engenheiro trabalhador é pobre de direita. Ele só precisa entender isso e o Bolsonaro está ensinando. Tá sem som, Léo. Desculpa, gente. Falando em pobre de direita, a Rosângela está dizendo aqui, Léo, não será preciso fazer boicote ao consumo, pois não teremos dinheiro para comprar mais absolutamente nada. Ô, Léo, vamos ficando por aqui. Né? A Lava Jato já boicotou o consumo, né, Léo? Já vamos boicotar o consumo, né? Não, digo, a Operação Lava Jato foi o maior boicote ao consumo da história do Brasil. Exatamente, exatamente. Bom, mas a gente vai ter daqui a pouquinho, então, Boa Noite 247, né? Tem alguma coisa antes? Não, ainda não. Tem a entrevista com o Nelson Pellegrino. Tem uma entrevista antes com o Nelson Pellegrino, que foi da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, às 19 horas. Ele vai falar sobre esse novo chanceler que considera o PT um partido terrorista, né? Então vai colocar aí, enfim, ele no seu devido lugar. Depois o Boa Noite 247. E eu te agradeço muito, Léo, estou um pouco para baixo, né? Que eu não imaginava que a privatização da Petrobras ia chegar antes mesmo da posse do Bolsonaro, né, Léo? Léo, a privatização da Petrobras chegou no dia que eles conseguiram retirar a Dilma e colocaram o Temer como interino. Não precisou nem do julgamento do Senado. No dia que os deputados votaram pelo início do processo contra a Dilma, ali a Petrobras estava privatizada de fato. Ela vai ser privatizada de direito agora, mas ali a gente... Olha, naquele momento nós entregamos o pré-sal, naquele momento nós entregamos a Petrobras, naquele momento nós entregamos a Eletrobras, por mais que a gente lute, naquele momento nós entregamos tudo. No momento em que o Brasil aceitou a derrubada de um presidente progressista, democraticamente eleito, o Brasil aceitou sem reação, ali acabou a esquerda. É triste, mas a gente precisa admitir. Ali acabou todas as estatais. As pessoas agora só estão esperando o momento em que as coisas vão se consolidando de direito. Mas, de fato, no momento que a Dilma caiu, o Brasil mostrou fragilidade. A democracia brasileira mostrou que ela é uma abstração, ela não é algo concreto. É isso aí, Léo. Mas vamos lá, vamos seguir na nossa luta diária aqui. Vamos pedir as inscrições no canal, né? Quem puder ser membro também, quem puder ser assinante solidário, brasil247.com/apoio, né? E a gente pede as inscrições tanto na TV 247 quanto no canal Leonardo Estopa e também, para quem puder, ser membro do canal aqui na nossa TV 247. Obrigado, Léo. Obrigado, Léo. Você sabe por que é bom sempre pedir, Léo? Por quê? Porque pedir é melhor do que roubar. Eu escutei isso no ônibus. Então, pessoal, pedir é melhor, o cara te pede e fala, pedir é melhor do que roubar. Não, o cara chega no ônibus, ele faz todo um discurso triste, depois que ele termina aquele discurso triste, ele vira e fala, eu tô pedindo, porque pedir é melhor do que roubar.
Falei, nossa, não sei se isso é uma intimação, mas a gente precisa concordar. Então a gente pede as inscrições, porque pedir é melhor do que roubar. Muito obrigado, pessoal. Eu, Leonardo Stolpa, espero vocês nesse canal, Leonardo Stolpa, às 10h30 da noite, mas agora vai ter aí mais programas na TV 247. Vamos nos inscrevendo e participando. Obrigado, gente. Valeu.